Caros alunos, boa tarde. Vamos a começar nosso estudo dos espaços LP, espaços de funções integráveis à potência P. Primeiro começaremos com a definição destes espaços, depois daremos uma estrutura, verificaremos que este conjunto possui uma estrutura de espaço vetorial normal. Para definir a norma que faça deste espaço um espaço completo, é necessário redefinir o conceito que nós temos de igualdade. Temos agora que considerar um novo conceito que é chamada de igualdade quase sempre. Esta consiste em que duas funções são iguais se somente se a igualdade se verifica, excepto possivelmente num conjunto de medida nula. Graças a esta nova definição de igualdade é que podemos colocar este funcional como sendo homogênea positiva, ou seja, uma das condições para que o funcional seja uma norma. Uma segunda condição para que de fato este funcional verifique a propriedade de norma é que ela satisfaça a desigualdade triangular. E para isto vamos a estudar as desigualdades de Holder e de Minkowski. A desigualdade de Minkowski é justamente o nome que tem a desigualdade triangular nos espaços LP. Aproveitando estas propriedades de convexidade sobre estes espaços, vamos a mostrar também as desigualdades de Clarkson. Estas desigualdades têm um papel muito importante na demonstração de que os espaços LPs são espaços reflexivos, que veremos posteriormente. Terminaremos esta aula mostrando as convergências fraca, fraca estrela e forte que se desenvolvem nos espaços LP. Muito bem, os espaços LPs vão ser estudados seguindo basicamente este esquema. Primeiro começaremos com a definição, iremos para mostrar posteriormente que este conjunto tem uma estrutura de espaço vetorial, ou seja, é fechado respeito à soma e o produto por um escalar. E depois vamos a definir uma norma destes espaços. Uma norma importante, uma norma que faça com que os espaços LP sejam completos. Muito bem, então, para poder verificar esta propriedade, é necessário redefinir o conceito de igualdade. Ou seja, aqui vamos a passar a um conceito de igualdade quase sempre, como discutimos inicialmente, para posteriormente verificar que este funcional, que é nosso candidato à norma, verifique também a desigualdade triangular e, de passo, vamos a ver também que elas verificam as desigualdades de Clarkson. E aqui, com estas coisas, veremos finalmente as convergências que podem acontecer nos espaços LP, convergência fraca, forte e fraca estrela. Então, o croquis que vamos a fazer mais ou menos sigue esta condição. Estudaremos os espaços LP, através de sua definição, verificaremos que é um espaço vetorial, definiremos a norma. Para definir essa norma, precisamos redefinir o conceito de igualdade. Caso contrário, nós não teremos uma norma que faça deste espaço um espaço completo. Finalmente, para que este funcional tenha adicionalmente, seja de fato uma norma, precisamos demonstrar a desigualdade triangular, que é conhecida como a desigualdade de Minkowski. Aproveitamos o contexto para demonstrar também as desigualdades de Clarkson. Finalizaremos nossa aula mostrando, caracterizando as convergências nos espaços LPs. Bom, nosso primeiro ponto é definir o que vamos a entender por o espaço LP. Este, de fato, é o primeiro exemplo importante nas aplicações do análise funcional. Estes espaços se definem a partir de certos conjuntos ômegas contidos no Rn. Definimos eles como sendo conjunto LP. L de Lebesgue, porque as integrais vão estar definidas como sendo integrais de Lebesgue. P é a potência que vai estar elevado ou integrando, e ômega é o conjunto onde as funções vão estar definidas. Então, LP de ômega vai estar formada
por todas as funções f que estão definidas em ômega e tomam valores em R, onde f é mensurável e a integral do valor absoluto da potência p da função f é finita. Por mensurável, entendemos que a função é o limite das funções simples. Não? É sempre limite de funções simples. Isso é uma função mensurável. Queremos provar os seguintes pontos. Primeiro, que LP seja um espaço vetorial. E segundo, que definir uma norma de tal forma que este espaço seja completo. Muito bem. Nosso primeiro ponto vai ser mostrar que o espaço LP é um espaço vetorial. Não? Para mostrar que o conjunto que acabamos de definir e denotamos por LP de ômega é um espaço vetorial, temos que provar que, dadas um par de funções f e g do conjunto, então a soma pertence ao conjunto LP. Note que o produto por um escalar é trivial, dado de que se eu tenho uma quantidade finita multiplicado por um número finito vai ser também finita. Muito bem, então nos vamos a concentrar aqui na soma. Isto é, se eu tenho um par de elementos f e g cujas integrais elevados à potência p é finita, ou seja, a integral de f elevado à potência p é finita e a integral do módulo de g elevado à potência p também. Enfim, temos que provar que a integral da soma elevada à potência p também seja finita. Isso garantiza de que a soma é fechada dentro desse conjunto e, portanto, o espaço vetorial LP vai ser um espaço vetorial. Muito bem, então vamos a ver esta propriedade utilizando as propriedades numéricas. Né? Como temos que a soma de A mais B elevado a uma potência P é menor ou igual que 2 a la P vezes a soma, então aqui basicamente utilizamos esta propriedade e obtemos esta relação. Muito bem, esta propriedade é consequência da desigualdade de números reais que estabelece que a soma de um par de números positivos elevado à potência p é menor ou igual que 2 elevado à potência p vezes a soma de a elevado a p mais b elevado a p. Isto se faz utilizando o binômio de Newton e fazendo as aproximações adequadas. Muito bem, com esta desigualdade de números reais, chegamos à desigualdade das correspondentes integrais. Aplicamos, então, a desigualdade, a soma das funções f de f mais g elevado à potência x, desenvolvemos isto e aplicamos as integrais. Então, verificamos que cada um dos somandos é finito, portanto, a soma também será finita. E de aqui concluímos que LP é um espaço vetorial. Nosso seguinte ponto é mostrar de que os espaços LP também são espaços normados. Então aqui precisamos definir uma norma. Por exemplo, vamos a considerar aqui um par de funções. Uma função f e g, e vamos a considerar que elas tenham a mesma área. Só que esta função f de x, não? Vamos a dar nosso primeiro gráfico, é uma função descontínua. Então, no ponto A, ela possui uma descontinuidade e define esta variante. Consideramos agora a versão contínua desta função. Por exemplo, vamos anotar esta função como y igual a x. Ou seja, esta função passa a ser contínua, outra é descontínua. A diferença que existe entre ambas funções é apenas num ponto. E vamos a considerar o operador que é nosso candidato à norma, que por enquanto, por não ser uma norma, simplesmente vamos a fazer referência como sendo uma função n sub p calculado em f. E esta vai ser a raiz pésima da integral de f elevado à potência p. Claramente vemos de que n sub p não é uma norma.
Por quê? Porque se nós temos que consideramos n sub p calculada na diferença destas duas funções, apesar de que esta diferença é nula, ela não implica que f seja igual a g. Ou seja, observe de que aqui as funções são idênticas, a única diferença que existe entre ambas é no ponto A. Portanto, se eu considero a diferença, a área delas vai ser zero. A área delas elevada à potência b continua sendo zero, e então n sub p, a diferença f menos g, é nula. Mas isto não implica que as funções sejam iguais, porque f não é igual a g. F é uma função descontínua no ponto A e g é uma função contínua no ponto A. Portanto, o funcional n sub p não é definido positivo, portanto não pode ser uma norma. Bom, isto que está aqui nos inviabiliza a definição de norma, então nós temos que fazer um esforço para poder fazer com que este funcional n sub p seja um funcional definido positivo. E para isto, nos vemos forçados a redefinir o conceito de igualdade. Observe que este de aqui é um ponto importante nos espaços LP. Para poder considerar estes espaços como normados, precisamos redefinir o conceito de igualdade. A definição que vamos estabelecer aqui é uma nova definição de igualdade, que é chamada de igualdade quase sempre. E ela consiste no seguinte: duas funções são iguais se elas de fato são iguais, exceto apenas num conjunto de medida nula. Com esta definição, por exemplo, e voltando ao exemplo anterior de f e g, estas duas funções, y igual a f de x e y igual a g de x, vão ser iguais quase sempre. Por quê? Porque a única diferença entre ambas é um ponto, que vai ser o ponto A. No ponto A, a função f está definida de forma que ela é descontínua. No ponto B, na outra função, na função g, está definida de tal forma que ela é contínua. Ou seja, a única diferença entre f e g é no ponto A. Mas no ponto A, ela possui medida nula. Portanto, vale a condição com esta nova definição de igualdade de que se eu tenho que n sub p da diferença entre f e g é igual a zero, esta me implica que f deve ser igual a g quase sempre. Portanto, vamos a resumir isto, vamos fazer algumas conclusões. Para que o espaço vetorial L sub p, dada desta forma, seja um espaço normado, precisamos de uma norma. E não é qualquer espaço normado, porque nós queremos de que este espaço seja completo. Então deve de ser uma norma que preserve a propriedade intrínseca que tem estes espaços. Então, este candidato seria NP, que seria igual a raiz pésima da integral de f elevado à potência p. Então, se eu tenho que isto vai ser uma norma, ela vai ser compatível com o fato de ser completo. Verificamos que n sub p é definido positivo, portanto, estamos a um passo de provar que n sub p seja de fato uma norma. Para que isto se verifique, precisamos apenas de demonstrar a desigualdade triangular. Ou seja, que este funcional n sub p calculado na soma vai ser menor ou igual que n sub p calculado em f mais n sub p calculado em g, como figura nesta última desigualdade. Então, o que vamos a fazer a seguir é um procedimento para mostrar esta desigualdade triangular. A desigualdade triangular é necessário uma desigualdade prévia, que é a desigualdade de Holder, que a gente vai fazer a continuação. Então, nosso objetivo é mostrar a desigualdade triangular para o funcional n sub p que estamos colocando como candidato à norma. Muito bem, então para isto precisamos da desigualdade de Holder. Esta desigualdade de Holder estabelece o seguinte: para uma função f que pertence a LP e uma função g que pertence a LQ,
com P e Q satisfazendo 1 partido por Q mais 1 partido por Q igual a 1, então vale a seguinte desigualdade, que a integral do produto f com g vai ser menor ou igual que a raiz pésima da integral de f elevado à potência p. Para mostrar isto, usamos a desigualdade de Holder para números reais. Ou seja, se temos um par de números positivos A e B, o produto destes números vai ser menor ou igual que A elevado à potência P partido por P mais B elevado à potência Q partido por Q. Muito bem. Aqui vamos a fazer A igual a este cociente f de x partido por esa n de p y b partido por esa expresión elevada a la potencia que. Observemos de que esta norma f de LP va a ser igual a raíz pésima da integral de f elevado a potencia p. Usando a desigualdade de Holder que acabamos de hacer referencia, obtemos de que para estos números escolhidos se verifica essa desigualdade. Então, nós temos uma desigualdade pontual para cada termo x e vamos a integrar essa desigualdade anterior com relação a x. Integrando, então, temos que a integral dessa expressão vai ser igual a 1. Observe que, por definição, essas duas barras f elevado à potência p é exatamente igual à integral de f elevado à potência p. Então, aí, depois de integrar, o segundo membro vira 1 mais p mais 1 partido por q, e, por hipótese, isso vale 1. Obtemos assim, né, multiplicando os valores constantes aqui, que a integral do produto f com g vai ser menor ou igual que f elevado a norma LP, fg elevado a norma LQ, de onde segue o resultado. Como consequência da desigualdade de Holder, nós temos o seguinte corolário. Se ômega, por exemplo, é um aberto limitado do Rn, então LP vai ser um subconjunto, um subespaço de LQ, sempre que P seja maior que Q. E ainda mais, essa inclusão possui uma imersão contínua. Tomemos então um f que está em LP. Provaremos que ele está em LQ se é que P é maior que Q. Então, consideramos esta integral, observemos que vamos aplicar aqui a desigualdade de Holder com f e o coeficiente 1. Então, aqui ficaria, elevamos a potência P partido por Q, e então aplicamos a desigualdade de Holder para esses números, e obtemos a relação que se vê em cima. Aí, isto vai ser substituindo, simplesmente cancelando os Q no primeiro parêntese, obtemos que isto vai ser menor ou igual do que a integral de f elevado à potência p elevado todo esta integral a q partido por p vezes a medida que aparece aí elevado a p menos q partido por p. Assim, temos de que a norma de f em LQ vai ser menor ou igual que a medida de ômega elevado a 1 partido por Q menos 1 partido por P, norma de f. Portanto, obtemos que LP está metido em LQ. Muito bem, com isto demonstramos de que os espaços LP, quando ômega un aberto limitado, ¿no? Que estos espacios LP están metidos entre uno en el otro. Observe de que si ômega no fosse limitado, esta inclusão não seria verdadeira, porque ômega tendría medida infinita e, portanto, perdemos completamente as desigualdades necessárias para mostrar esta
esta inclusão. Por isso é que se ômega é não limitado, então esta inclusão dos espaços LP em LQ não é válida. Agora sim, vamos passar a demonstrar a desigualdade de Minkowski. A desigualdade de Minkowski é o nome que leva a desigualdade triangular para as funções em LP. E enunciamos isto da seguinte forma. Tomemos um par de funções f e g em LP com p maior ou igual a 1. Então, a integral, a raiz pésima da integral da soma destas funções f com g elevado à potência p vai ser menor ou igual que a raiz pésima de f elevado à potência p da integral mais a raiz pésima da integral de g elevado à potência p, como figura nisto. E isto é a desigualdade triangular. Muito bem, para demonstrar isto, vamos a utilizar a desigualdade de Holder para integrais. E vamos a decompor esta integral, a integral sobre ômega da soma de f com g elevado à potência p, no seguinte par de fatores. Observe que a igualdade aí se verifica. Agora, aplicamos a desigualdade triangular para o valor absoluto. E aí desdobramos a segunda integral em esses dois termos que nós temos aí. Muito bem, agora vamos a aplicar a desigualdade de Holder em estas duas coisas. Então, aplicamos f elevado à potência p e a soma, que está elevada à potência p menos 1, vamos a elevarlo à potência q para obter, no primeiro somando, esta última relação. Fazemos o mesmo procedimento para o segundo somando e obtemos esta segunda relação. Observe que agora essa soma la podemos fatorar, não? Porque tem o parênteses maior é um fator comum, e obtemos esta relação. ¿No? O sea, factorando a última parte, o parênteses que está elevado a 1 partido por Q, factoramos y obtenemos esta relación. Observemos de que aquí este cociente, esta desigualdad va a estar dada por esta, como as potências verificam esta relação, obtemos que Q vai ser igual a P partido por P menos 1. Então, substituindo esta última relação em Q, vamos a obter que a soma, a integral da soma de f com g elevado à potência P vai ser menor ou igual que esta relação. E agora observamos que a última integral basicamente é igual à primeira e, portanto, podemos fazer uma substituição. Ou seja, vamos a denotar por J esta relação e, portanto, dividindo por J, encontramos que a integral da soma f com g elevado à potência p elevado a 1 menos 1 partido por q vai ser menor ou igual que esta última relação. Agora, observe que esta potência no primeiro membro é menor ou igual que 1 entre p e, portanto, aqui demonstramos a desigualdade triangular. En resumo, después de estos procedimientos, hemos encontrado de que o conjunto que habíamos definido como sendo LP é um espaço vetorial. Um segundo ponto importante é de que o funcional que acabamos, que definimos como sendo f de L elevado a n sub p de f igual a raiz pésima da integral de f elevado à potência p, é um funcional homogêneo positivo. E, finalmente, este funcional que acabamos de ver verifica a desigualdade chamada desigualdade de Minkowski, ou seja, desigualdade triangular, e, portanto, o funcional passa a ser uma norma. E esta norma vai ser denotada como 2 barras L sub P. Então, nosso próximo passo agora é calcular os espaços duais de MP. Esto lo vamos a fazer em duas partes. Por enquanto, a caracterização dos espaços LP
dos dual destes espaços é importante para poder entender as diferentes convergências que nestes espaços se podem definir. Por exemplo, lembremos que a convergência em LP pode estar dada pela convergência forte, que é a convergência em norma, ou seja, W sub n converge forte para W se o limite em norma de W sub n com W é igual a zero. Converge fraca em LP se para qualquer elemento do dual essa convergência f de W sub n converge para f de W, para todo elemento f que pertence ao dual. E a convergência fraca estrela, lembremos, a convergência fraca estrela é sempre feita no dual, de tal maneira que f sub n converge fraco estrela para f, se somente se f sub n de W converge para f de W para todo elemento W no pré-dual, ou seja, em LP. Então, o que faremos a seguir, ou seja, é calcular o dual destes espaços. E para isto é necessário uma nova desigualdade que é chamada de desigualdade de Clarkson. Então, para poder demonstrar a desigualdade de Clarkson, precisamos de uma propriedade prévia. Para isto, descrevimos da seguinte forma. Vamos a chamar de RP a raiz pésima da somatória desde i igual a 1 hasta m, dos elementos a sub i elevado a potência p. A sub i são todos termos positivos, de tal maneira de que a sub i elevado a la potência p para qualquer número p maior que 1 está bem definido. Ou seja, na verdade, esta corresponde à raiz pésima, ¿no? Em parênteses, da somatória de a sub i elevado a la p. Então, esta função, r sub p, verifica a seguinte propriedade, de que ela é sempre decrescente para toda p maior ou igual a 1. Muito bem, vamos a supor então, vamos a tomar um elemento Q que seja menor que P. Então, o que devemos demonstrar? Devemos demonstrar que R de Q é maior que R de P. Então, para isto, por exemplo, observamos o seguinte, que pela definição desta função R, a sub i partido por R que é sempre menor ou igual a 1. E isto nos implica de que, dada a escolha de que Q seja menor que P, como essa fração é menor que 1, então a sub i partido por RQ elevado à potência P vai ser menor que a sub i partido por RQ elevado à potência Q. O sea, tomando sumatório nestas desigualdades, obtemos que a somatória destas coisas que estão aqui vai satisfazer essa relação que nós vemos escrita dentro do slide. Agora, observemos que RQ é constante com relação a essa somatória. Portanto, la podemos extraer. E outra coisa importante é de que isto vai ser igual à somatória de a sub i elevado à potência Q. Agora, se nós lembramos a definição de RQ, isto vai ser igual a 1, porque o que está no numerador é exatamente a mesma coisa do denominador. Basta lembrar a definição desta função R calculada em Q. Portanto, obtemos de que o somatório de a sub i elevado à potência P é menor ou igual que RQ elevado à potência P. Então, extraemos raiz pésima e aplicamos novamente a definição e mostramos de que RP é menor ou igual do que RQ. Portanto, se verifica de que a função é... Vamos a demonstrar então agora a desigualdade de... Veremos agora as desigualdades de Clarkson. Estas desigualdades establecem o seguinte. Se tomamos um par de elementos U e V que estão em LP para P maior ou igual a 2, então temos de que a integral da semissuma elevada à potência P
mais a integral da semidiferença elevado à potência p vai ser menor ou igual que 1 médio de u elevado à potência p mais 1 médio da integral de v elevado à potência p. Se por outro lado temos de que 1 é menor que p e menor que 2, então vale a outra desigualdade. Ou seja, que a semissuma elevado à potência p, né, mais a integral da semidiferença elevado à potência p vai ser maior ou igual do que 1 médio da integral de u elevado à potência p mais 1 metade da integral de v elevado à potência p. Provaremos o caso em que p seja maior ou igual a 2. Muito bem, usamos que a função r é uma função decrescente e, portanto, para p maior ou igual a 2, isto nos implica de que para um par de números alfa e beta positivos, de que a soma, de alfa elevado à potência p mais beta elevado à potência p vai ser menor ou igual do que alfa elevado ao quadrado mais beta elevado ao quadrado, todo esto elevado a la p partido por 2. Ou seja, isto é por quê? Porque p é maior ou igual a 2. Aqui vamos a tomar alfa como sendo a semissuma de u com v e beta a semidiferença. Então, substituindo e integrando, obtemos esta relação para p maior ou igual a 2. Observe, o segundo membro vamos a usar aqui a convexidade. Por quê? Porque p partido por 2 é maior ou igual a 1, portanto, esta função, o parênteses, p elevado à potência p partido por 2, é uma função convexa e, portanto, verifica esta desigualdade, que vai ser menor ou igual que a integral da metade de u elevado à potência p mais a metade de v elevado à potência p. Usando que r de p é uma função decrescente, se p é menor ou igual a 2, então repetimos um racionamento completamente análogo e obtemos esta outra versão, não, da função que é a semissoma de u com v elevado à potência p mais a semidiferença de u com v elevado à potência p vai ser maior ou igual do que a integral de metade de u elevado ao quadrado mais metade de v elevado ao quadrado, todo esto elevado à potência 2. Esto é utilizando o mesmo argumento. Finalmente, como p partido por 2 é menor do que 1, aqui usamos a convexidade. Portanto, obtemos finalmente isto, e isto demonstra todo o teorema das desigualdades de Clarkson. Chegamos assim ao nosso resumo e conclusões. Primeiro, nós trabalhamos com os espaços LP, aí definimos esse conjunto dos espaços LP e verificamos que estes espaços são espaços vetoriais. Usando uma definição de igualdade, quase sempre conseguimos mostrar de que é possível definir um funcional que seja definido positivo. Usando as desigualdades de Hölder e de Minkowski, verificamos de que este funcional é de fato uma norma, portanto, os espaços LP são espaços normados. Vimos também as desigualdades de Clarkson e aplicamos isto nas convergências dos espaços LP.